É impressionante o quanto o Bolsonaro ele é um fujão, porque ele fugiu para os Estados Unidos com medo da justiça brasileira. Só que agora ele quer fugir de volta para o Brasil com medo da justiça americana. E não tem jeito, ele não vai conseguir escapar como ninguém vai escapar. Hoje o Alexandre de Moraes ordenou a prisão do Anderson Torres. E se o Bolsonaro continuasse lá, além do risco dele voltar algemado, ele poderia ser abandonado pelo PL e corre o risco também de ver a oposição dele ser massacrada pelo Lula. Na sua opinião, Bolsonaro ele é um fujão? O que você tem achado das ordens de prisão do Alexandre de Moraes? Tem te surpreendido? Você quer que essas pessoas sejam punidas? Deixe o seu like se você considera o Bolsonaro culpado pelos atos de domingo e se inscreva no canal. E não tem jeito de fugir, pessoal. Não vai dar para o Bolsonaro fugir, porque ninguém vai ficar de fora. As autoridades nacionais, elas estão dispostas a punirem com rigor da lei todos aqueles que participaram de alguma forma dos atos do último domingo. Vocês viram no meu vídeo de hoje à tarde, link aqui no card, como até a Jovem Pan e os seus comentaristas estão sendo investigados pelo Ministério Público por terem incitado, não somente no final de semana, mas ao longo de muito tempo, ataques às instituições republicanas. Então, se as autoridades elas estão dispostas a pegarem todos, o Bolsonaro ele sabe que ele não tem escapatória. E é por isso que ele está querendo fugir de novo para o Brasil, porque ele sabe que corre o risco de ser expulso dos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro e o Flávio têm tentado convencer o Bolsonaro que assim que ele se recuperar do problema intestinal que ele tá tendo, que ele volte pro Brasil. Porque ele tá morrendo de medo, pessoal. O problema todo da obstrução é porque não tá passando nem Wi-Fi. Nem Wi-Fi. Ele fugiu para os Estados Unidos achando que estaria seguro, mas ele percebeu que lá nos Estados Unidos ele tá com mais problema do que aqui. Por isso que os filhos estão falando, volta pro Brasil, foge dos Estados Unidos. Porque os problemas jurídicos que ele vai enfrentar aqui no Brasil são menores do que os problemas jurídicos que ele vai enfrentar lá nos Estados Unidos. E se os problemas aqui são grandes, imagina quais são os problemas lá. Porque ele corre o risco de ser expulso. Você sabe disso. E os aliados do Bolsonaro estão falando o seguinte, é melhor você voltar para o Brasil e ser visto como sendo uma espécie de perseguido da justiça, do que você e voltar para o Brasil de livre e espontânea vontade, do que você ser expulso e voltar algemado ou deportado, o que seria uma humilhação. O Bolsonaro está sendo humilhado nos Estados Unidos, pessoal, porque os deputados democratas, cada hora que passa, conseguem juntar mais e mais apoio para expulsarem o Bolsonaro dos Estados Unidos. O Renan Calheiros deu 72 horas, né, entrou com um pedido para que a justiça desse 72 horas para o Bolsonaro voltar para o nosso país. Fora que nós já temos ações no TCU para bloqueio de contas do Bolsonaro. O cerco contra ele está se fechando aqui no nosso país. E ele corre o risco ou de ser expulso dos Estados Unidos, né? Eu até me esqueci, eu fugi, extraditado ou deportado. O processo de extradição é um pouco mais burocrático, porque a justiça brasileira tem que solicitar a extradição para o governo americano, que tem que aprovar. Mas o processo de deportação é mais rápido. Bastaria o governo americano querer deportar o Bolsonaro e ele seria. E ele corre muito esse risco de ser deportado. E ele é o culpado, pessoal. O Bolsonaro, ele é o culpado pelo que aconteceu no domingo. Não tem como ele fugir da culpa e muito menos da responsabilidade. Porque você bem sabe que o Bolsonaro, ele poderia ter desestimulado os seus apoiadores, mas ele não fez isso. Ele continuou mandando mensagens cifradas, apito de cachorro, para que os manifestantes ou os apoiadores bolsonaristas permanecessem ali em frente aos quartéis. Fora que todo o processo de destruição institucional pavimentou o caminho para que aquela situação ocorresse, principalmente pela corrosão da polícia militar e também da polícia federal. Link aqui no card para que você entenda todos os argumentos que fazem o Bolsonaro ser culpado. Tanto que o Lula só optou por fazer a interdição no Distrito Federal depois que ele viu um policial tomando água de coco com um bolsonarista. Link aqui no card para que você entenda essa história. E é importante, pessoal, para nós evitarmos que o Bolsonaro seja colocado como um preso político, nós temos que evitar utilizar a palavra golpista para caracterizar os bandidos do último domingo. Porque a imprensa tem chamado eles de golpistas e eu falei para vocês, é um erro. Porque ao falar que eles são golpistas, passa uma importância que eles não têm e dá um certo caráter político ao movimento, que não é um movimento político, mas um movimento criminoso. Então isso abre a possibilidade
para nós considerarmos que todas aquelas prisões são prisões, no fundo, com um teorzinho político. E os bolsonaristas, os parlamentares bolsonaristas já estão se aproveitando dessa brecha, né? Não, temos que tratá-los bem, são presos que estão sendo maltratados, vão falar que eles foram presos apenas por emitirem a opinião. Vocês duvidam disso? Mas eu quero que vocês coloquem nos comentários. Você concorda comigo que o Bolsonaro é o grande culpado pelos acontecimentos de domingo? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E as punições, pessoal, são e serão pesadas. O Ricardo Noblat, colunista do Metrópolis, falou que o Ibanez Rocha, que foi afastado pelo Alexandre de Moraes, não volta mais para o cargo. Ou o Superior Tribunal de Justiça vai afastá-lo em definitivo, ou ele vai simplesmente renunciar ao cargo. Mas vai sofrer possivelmente um processo de impeachment depois. E o Bolsonaro já é dado como certo que ele vai ficar minimamente, no mínimo, né, inelegível. E a decisão com relação ao Ibanez Rocha foi um recado do Supremo Tribunal Federal falando o seguinte: não importa quem você seja, você não escapará da punição. Você não vai receber anistia. Tanto que o Alexandre de Moraes determinou hoje a prisão do comandante da Polícia Federal do Distrito Federal que estava no comando das operações no último domingo. Ele foi preso pelo Alexandre de Moraes, porque ele supostamente, né, temos que falar dessa forma, teria participado dos atos, sendo conivente com as ações dos criminosos bolsonaristas. E o Bolsonaro ele deve também estar tremendo a dentadura lá nos Estados Unidos, porque o Anderson Torres, segundo as informações da imprensa, teve a prisão decretada pelo Alexandre de Moraes. No momento que eu gravo esse vídeo, há uma operação em curso na residência do Anderson Torres para coleta de provas que podem mostrar aí a participação não só dele, mas de várias figuras do governo distrital, que é o governo do Distrito Federal, nos atos do último domingo. O Anderson Torres está viajando nos Estados Unidos, mas quando ele voltar para cá, vai ser enquadrado, ou melhor dizendo, enjaulado. E aí, pelo menos essa situação toda, está ensinando para os bolsonaristas o que é importante ter direitos humanos. Olha só, como a Terra plana, ela dá aquelas boas capotadas, né? E agora os caras estão lá pedindo direitos humanos. Chamavam os presos de bandidos e agora eles querem direitos humanos, né? Porque a comida tá muito ruim. E o Alexandre de Moraes falou o seguinte: isso é prisão, não é colônia de férias. Vocês já assistiram aquele filme, Meu Nome Não é Johnny? Que ele fala, isso aqui é cadeia. Isso aqui é cadeia, Johnny. João, isso aqui é cadeia, João. Acho que foi no Meu Nome Não é Johnny, né? Enfim. Mas o que é interessante também é que o Bolsonaro ele pode estar voltando para o Brasil com medo do fortalecimento do Lula. Porque você sabe, e vários analistas também estão comentando, para além aqui do canal, que o Lula está fortalecido depois de tudo isso. O Lula mostrou que ele tem controle sobre todos os poderes, né? Tem ali uma liderança pelo fato de ele ser presidente, mas a liderança dele não é uma liderança contestada, porque ele fez a reunião com os 27 governadores. Inclusive ele fez um discurso muito duro contra as Forças Armadas, link aqui no card, que é importante que você compreenda esse discurso do Lula. E ele ordenou, mostrou pulso firme para ordenar a intervenção no Distrito Federal. Então o Lula cresce nesse momento em que a oposição, a direita como um todo, o bolsonarismo estão fracos. Porque ninguém concorda com esses atos. E não adianta qualquer figura dos três poderes sair em defesa dos manifestantes ou dos criminosos, porque essa pessoa corre o risco de ser caçada, corre o risco de ser derrubada pelos pares. Então o Lula está fortalecido, a oposição corre o risco de ser massacrada pelo Lula nesse momento, e aí a oposição que já está desarticulada pode ficar ainda mais. E o que piora para o Bolsonaro é um abandono que pode surgir do próprio PL. Porque o PL já falou, Valdemar Costa Neto, Bolsonaro, nós não vamos pagar o seu salário enquanto você estiver nos Estados Unidos. Nós só vamos pagar o seu salário se você estiver aqui. E se você está querendo fugir para a Itália, a gente não vai nem alugar mansão para você. Nem vamos alugar mansões. E há uma pressão dentro do PL para que todos os filiados do partido que participaram dos atos do último domingo fossem expulsos, sumariamente. E é claro que quem são esses que participaram? Bolsonaristas. E se bolsonaristas forem expulsos do partido, menor será o poder de Bolsonaro e também do bolsonarismo. E vocês sabem que há uma disputa dentro do PL pelo domínio do partido. Porque os bolsonaristas e os antigos integrantes do PL estão ali em disputa. E a disputa, o prêmio, é um fundo partidário de R$1 bilhão. Estou com um pigarro.
todo mundo quer essa fatia, esse espólio, né? Porque é uma fatia grande, bem gorda e bem robusta de dinheiro. E o PL tem pretensões, claro, para 2024, como você bem sabe. O PL espera quintuplicar a quantidade de prefeituras. Só que não é interessante para o partido estar associado aos movimentos do último domingo. Não é estrategicamente interessante. Então tem gente falando pro o Valdemar Costa Neto se afastar do Bolsonaro, expulsar o pessoal do PL, isolar o Bolsonaro dentro do partido. O que ele, Bolsonaro, teme que aconteça. O Bolsonaro, eu falei pra vocês, não dá pra ele fugir, pessoal. E não vai dar mesmo.